A arte grega se diferenciava de outras artes por valorizarem muito a inteligência do ser humano. Contemplavam bastante a natureza, tendo como base a mesma e a vida, tentando expressar o sentimento através de sua arte. Racionalismo, o amor pela beleza, a busca do belo e a democracia foram as principais características que dão introdução a esse movimento. Em sua arquitetura, o que mais chamou a atenção foram seus enormes templos e todo o trabalho envolvido em cada um. Havia nesse movimento 3 formas para a construção dos monumentos: dórica, jônica e coríntia. Já a pintura não teve tanto destaque quanto as construções ou esculturas, porém eram retratadas em vasos de cerâmica, dando destaque ao cotidiano das pessoas. Na escultura já podemos ver uma grande evolução, tendo o antropoformismo, esculturas de forma humana que conseguiam perfeitamente retratar a forma humana, tendo equilíbrio, perfeição e impressão de movimento. Com os períodos divididos em 3, em cada um teve uma grande evolução. No período arcaico, começou a aparecer esculturas simétricas. No clássico, além da procura de movimentos nas obras, surgiu também o nu feminino. E no período helenístico surgiu o naturalismo, que eram representados como base em sentimentos, emoções e estado de espírito do artista. Já a arte bizantina foi originada na Constantinopla, capital do Império Romano do Oriente, desenvolvendo-se com as características provenientes de regiões orientais, como Ásia Menor e Síria. A tentativa de preservar o caráter universal do Império fez com que o cristianismo no Oriente tivesse destaque nos aspectos de outras religiões, explicando os rituais, cânticos e as basílicas. Na arquitetura, a construção de igrejas teve um grande destaque. A necessidade de construir grandes igrejas determinou a utilização de cúpulas sustentadas por colunas, onde os capitéis eram trabalhados e decorados com revestimento de ouro, destacando a influência grega. As pinturas e esculturas bizantinas não tiveram grande destaque, pois sofriam muito com o movimento iconoclasta. Porém, existem 3 elementos distintos: ícones, pinturas em painéis portáteis, destacando a imagem da Virgem Maria, de Cristo ou santos, e miniaturas para ilustrar livros. Assim como a pintura, as esculturas sofriam com os iconoclastas. Destaca-se na escultura trabalhos com marfim, principalmente os dípticos, obras em baixo relevo. Os mosaicos tiveram um grande destaque e uma forma de expressão artística muito importante. As figuras eram formadas com pequenos pedaços de pedra, colocados sobre o cimento fresco para retratar o imperador ou a imperatriz. A pop art, que é a abreviação de popular art, foi um dos principais movimentos artísticos do século XX, criado por um crítico inglês chamado Lawrence Alloway, na década de 50. Esse movimento, apesar de famoso, tinha um significado que não era muito conhecido pela massa. O intuito do movimento era bater de frente com o movimento que predominava naquela época, o expressionismo abstrato, criticando o consumismo, as características do materialismo que sempre estavam presentes nas obras, o modo de viver e tudo isso de forma irônica e sarcástica. Assim foram reproduzidas as obras de seus principais autores, tendo como inspiração a cultura das pessoas e os principais costumes. Uma das principais características era o detalhamento de objetos e figuras com o intuito de expressar a vida consumista da sociedade, apresentando latas de refrigerante, embalagens de alimentos, panfletos de propaganda, pessoas, animais, bandeiras, histórias em quadrinhos e outros objetos, reproduzindo-os de forma grande comparado aos originais, repetindo as imagens, usando colagens e muitas vezes usando cores bem diferentes. Os principais materiais que eram utilizados na criação das obras eram acrílico, gesso, materiais fluorescentes, tinta, poliéster, goma-espuma e alguns que eram criados pela tecnologia no intuito de valorizar as inovações que vinham da tecnologia, tornando assim uma das principais características. Andy Warhol foi um dos artistas mais famosos do movimento. As artes mais conhecidas desse movimento foram criadas por ele, como o retrato colorido de Marilyn Monroe, as latas Campbell e as garrafas da Coca-Cola, junto de outras que ficarão eternamente marcadas com suas características. Outra arte famosa do movimento é a capa do disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, da famosa banda The Beatles. A capa é de autoria de Peter Blake, que também desenvolveu as outras criações, com colagens e pinturas durante toda a sua vida. Tanto as atitudes desinteressadas quanto o relacionamento entre as pessoas eram reproduzidos nas obras de Wayne Thiebaud, dando um sentimento nostálgico e despojado, mantendo em todas elas as cores verde, azul e púrpura. Peter Blake hoje está com mais de 80 anos, e Wayne Thiebaud com mais de 90, já Andy Warhol morreu em 1987, aos 58 anos. O movimento pop art no Brasil causou espanto ao chegar retratando o regime militar, ocorrido em 1964, mas o estilo influenciou muito a cultura, a técnica do grafismo e o artístico, posteriormente com suas principais características. Marcelo Nietzsche, Wesley Duke Lee, Rubens Gertmann, Cláudio Tosi, Aguilar e Luiz Paulo Baravelli são alguns dos artistas que podemos citar e que tiveram merecida popularidade na época. Com a finalização desse vídeo relatório, nós da agência Quetzal decidimos que a reprodução fotográfica do movimento escolhido será o pop art.